Olá, está começando mais um Por Elas, o programa da TV Câmara NH que dá voz às pautas de combate à violência de gênero, promoção de direitos e à emancipação feminina. No mês de maio, unimos forças à campanha Maio Laranja, que mobiliza o país contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora 4 crianças são abusadas no Brasil. E a maioria dos crimes ocorre dentro de casa, cometidos por pessoas próximas da vítima. É urgente falar sobre prevenção, denúncia e responsabilidade social. Por isso, o episódio de hoje reúne 3 convidados especiais. Aline Gabriele Fávero Hennemann, conselheira tutelar em Novo Hamburgo, pedagoga, mestre em letras e professora com 1 década de atuação na educação básica. Desde 2020, está na linha de frente da defesa dos direitos das crianças e adolescentes hamburguenses. Felipe Ventre, conselheiro tutelar, educador popular pela rede Emancipa e advogado formado com bolsa do ProUni, um representante da classe trabalhadora que atua com escuta ativa e compromisso comunitário. E o vereador Eliton Ávila, o mais jovem parlamentar da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Foi secretário de Desenvolvimento Social, presidiu o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social e hoje integra 3 comissões estratégicas aqui na Câmara, a de Direitos Humanos, a Comissão Especial de Combate à Pedofilia e à Violência Infanto-Juvenil e a Comissão Especial de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Juntos vamos falar sobre o papel das instituições, o fortalecimento do Conselho Tutelar, os desafios e avanços em Novo Hamburgo e o compromisso que todos, homens e mulheres, devemos assumir na proteção da infância. Aline, Felipe e Eliton, sejam muito bem-vindos então ao episódio de hoje do programa Por Elas, né? Estamos no final do mês de maio, né? É uma temática alusiva, uma campanha colorida que remete então ao Maio Laranja, mas é um assunto que deve ser trabalhado, né, e discutido o ano todo. Eu gostaria de começar com a Aline, para ela que fizesse suas considerações iniciais e falasse um pouquinho então da sua trajetória, né, nesse meio conselheira tutelar, né, de proteção então às nossas crianças e adolescentes hamburguenses. Olá a todos, é uma alegria estar aqui, né, para poder falar de uma pauta que é tão importante, como tu disseste, né, apesar de termos um mês alusivo a essa pauta, ela deve ser pautada todos os meses, né, todos os dias a gente deve trazer esse assunto para trabalhar na prevenção, né, e eu estou conselheira desde 2020, né, trabalhando neste meio de garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes hamburguenses. O Conselho Tutelar aqui de Novo Hamburgo, ele é dividido em 2, né? O 1 e o 2. Você poderia falar um pouquinho sobre o qual você representa e os bairros abrangidos? Então, eu trabalho no Conselho Tutelar 1, né, que abrange Canudos, São José, Lomba Grande, Jardim Mauá, Roselândia, né, todo este lado destes bairros. Teriam outros agora para mencionar, mas não me recordo todos. É grande, né? Felipe? Pois bem, quero, antes de mais nada, agradecer à casa e aos profissionais aqui da comunicação da TV Câmara pelo convite e pela dedicação para tratar deste tema tão importante, né? Como disseste, sou formado em Direito graças a uma bolsa ProUni, isso me permitiu ter clareza do que o nosso país entrega enquanto direitos, né, para constituirmos essa sociedade em que vivemos. E a partir disso, olhando para a realidade, me dei conta que precisávamos, aliás, enfrentá-la de maneira cirúrgica, né? E o Conselho Tutelar é uma ferramenta para isso, né? Um órgão de garantia de direitos das crianças e adolescentes que, na minha perspectiva, e tenho convicção de que a gente vai ter acordo nisso, são o que de mais precioso a gente tem na sociedade, porque são de fato o nosso amanhã, né? Mas não só, elas compõem o nosso hoje, o nosso cotidiano atual. E é nesse cotidiano que a gente está formando pessoas que vão construir uma sociedade diferente que a gente tanto precisa.
Me somo aos esforços dessa turma no Conselho Tutelar desde o ano passado, né, 2024, a partir do último processo de escolha, e vim com uma vontade muito grande de aproximar o Conselho dessas articulações que a gente faz para além das paredes do órgão, né? Quando a gente aproxima das escolas, da Câmara, enfim, do conjunto da sociedade, porque afinal de contas a proteção da infância é uma missão de todas e todos nós, né? E você representa o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar da Região 2, que é composto, aliás, que trabalha com o território composto pela região mais oeste, Boa Saúde, Rincão, Petrópolis, Primavera, vem pela região norte até a RS, pegando ali Operário, Vila Rosa, Guarani, Vila Nova já é da região 1, desce pela região central, passando pelo centro, Rio Branco, Ideal, desce ali por Pátria Nova, Ouro Branco, Liberdade, Santo Afonso. Esse é um apanhado geral, evidente que faltaram alguns, mas essa região mais oeste, centro até o norte na RS, depois da RS já é a região 1, e desce até a Santo Afonso, né, até o limite do município com São Leopoldo. Atualmente, quantos conselheiros tutelares compõem a integridade do 1 e do 2 juntos? Sempre são 5, né? O Conselho Tutelar ele é um órgão que trabalha de maneira colegiada e o ECA requer que sejam 5 conselheiras e conselheiros tutelares em cada unidade. Há previsão de que seja um conselho para cada 100 mil habitantes, ou seja, aí já temos uma pequena defasagem, né, em relação à estrutura que está locada hoje em Novo Hamburgo, porque trabalhamos com 2, quando já passamos 200 mil habitantes há bastante tempo, né? Então, a previsão é 1 para cada 100 mil habitantes e cada conselho composto por 5 conselheiras ou conselheiros. Vereador Eliton, falar um pouquinho então da sua trajetória. Então, quero primeiramente agradecer o convite, Tati, aqui do pessoal da TV Câmara, agradecer a presença da Aline, do Felipe, pessoas que representam hoje o Conselho Tutelar e, querendo ou não, ele é o principal órgão de representação da criança e adolescente. Então, quando a gente inicia um debate como esse, a gente logo de cara tem que convidar sim o Conselho Tutelar, porque é ali que chega, né, as demandas relacionadas, muitas vezes a questão do abuso, muitas vezes a questão da falta de direitos que as crianças têm. Então, o caminho inicial é através, muitas vezes, do Disque 100, mas, infelizmente, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E cabe a um trabalho integrado entre a rede municipal de ensino escolar, o Conselho Tutelar, o próprio Legislativo e também o Executivo, né? A gente tem que somar forças para combater, tendo em vista, né? Eu estava com dados ali no fórum, aproximadamente 100 crianças hoje em dia no nosso país sofrem algum tipo de violência e de abuso, né? Então, a gente tem que trabalhar ações concretas, ações de prevenção e, como a Aline muito bem colocou, não apenas no mês de maio, mas sim iniciar um movimento no mês de maio, mas trabalhar de forma contínua todos os dias ao longo dos anos para que a gente consiga, a médio e a longo prazo, trabalhar pela redução desses números, né? Se a gente pensar a médio e a longo prazo, se são aproximadamente 100 crianças dia, isso são 3 mil crianças no mês e isso dá mais de 30 mil no ano, né? Então é uma missão árdua e é uma missão que a gente tem que trabalhar de forma conjunta, cada um com a sua expertise, cada um agregando com a sua experiência, que o nosso foco aqui é juntos, né, combater a questão da pedofilia, combater a questão do abuso infantil e a gente vai até mais além, mas cuidando também para não misturar a pauta a questão do trabalho infantil, que querendo ou não é uma forma de abuso também. Então são ações que a gente tem que trabalhar junto.
Nós temos vários tipos, né, de abuso. Às vezes vem na cabeça somente o abuso sexual, né, mas tem vários tipos de violências, né, que as crianças, infelizmente, são submetidas. Nesse sentido mais amplo, complementando o que o senhor falou, 500 mil crianças e adolescentes são explorados, né, num termo mais amplo, assim, todos os anos. E dados sugerem que somente 7,5% dos casos, né, sejam denunciados, o que refletiria, assim, né, caso todos os casos fossem contabilizados em números muito maiores que esse, que já é um número bem grande, bem absurdo, né. O vereador estava falando, antes de iniciar o programa, né, justamente sobre as campanhas, que no mês de março a gente tem todo um debate a respeito das mulheres, né? No mês de agosto também, em relação ao Agosto Lilás, a violência, né, contra as mulheres, e que essa pauta ela está cada vez mais, e é urgente que isso aconteça, visto os últimos dados que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul relacionados à quantidade de feminicídio, né, que nunca saia do debate. Assim como a campanha do Maio Laranja, né, que ações sejam feitas no sentido permanente, não pontuais somente dentro do mês, né. E nesse sentido, o senhor é o único homem que integra aqui na Câmara à frente. Nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que ela é conduzida pela professora Luciana Martins nesse ano. Depois vai ter um revezamento, vem a vereadora Daia, depois vem a vereadora Deza, e ao mesmo tempo foi criada uma comissão especial de enfrentamento à violência doméstica, e o senhor é o representante, né, dos homens nessa luta, e o quanto a gente vê aqui nos discursos da Câmara a importância, né, dos homens estarem juntos, né, para combater esse tipo de violência. Eu acredito que a gente tem que virar essa chave, e essa chave é uma questão cultural, né? Tanto do homem participar de comissões quando se trata de um assunto que na teoria seria um assunto da mulher, a mulher que é vítima, não o homem, mas a gente sim tem que participar desses espaços, expor as nossas opiniões, trabalhar essa questão de conscientização, porque hoje a gente vive num momento, principalmente tem pessoas que ainda estão presas ao século XX, a atitudes, a posturas, a posicionamentos, a conceitos e filosofias de vida que no século XX era natural. E hoje, natural para aquela época, né? Porque não tinha um conselho tutelar, não tinha um estatuto da criança e adolescente, não tinha um grupo de pessoas, eu digo de esfera municipal, federal, estadual, tão conceituadas ao ponto de levar esse posicionamento para o debate. Antigamente, como não tinha também uma imprensa tão atuante, muita coisa se escondia. Se escondia, a violência doméstica era natural, o abuso com a criança era natural, e eu acredito que quando a gente chega a ocupar esse espaço de representação, que é o nosso caso, é o caso do nosso mandato, a gente sempre tem que frisar e levar esses temas importantes para o debate. E é isso, é participando de uma comissão que, teoricamente, era só mulher para participar essa comissão de combate à violência. Eu sou o único representante masculino aqui da Câmara, tendo em vista que tem mais 10 colegas junto comigo. A questão da comissão do combate à exploração sexual, além de mim, participa o vereador Brizola e o vereador Caju. Mas eu destaco que essa participação masculina, principalmente nesses temas, elas têm que ser ainda mais incisivas. Para o homem que está lá do outro lado, que muitas vezes que comete o abuso, que é o que comete a violência doméstica, ele tem que ver que tem representações masculinas aqui que, de certa forma, trabalham contra as atitudes e também repudiam essas ações. Então, eu sempre comento, cada vereador tem sua pauta, cada vereador tem sua causa, mas quando a gente chegar com um grupo maior de representação, mais vozes masculinas falando de conscientização, de não à violência doméstica, de respeitar o direito das mulheres, de respeitar o direito da criança e do adolescente, eu acredito que a gente vai colher frutos positivos a médio e a longo prazo. Essa luta que a gente está iniciando agora
A gente não vai conseguir ver o resultado, por exemplo, no final desse ano, o ano que vem. Mas a médio e a longo prazo, se a gente conseguir trabalhar com ações concretas, com ações de conscientização, com a legislação mais rígida, eu acredito que a gente vai conseguir diminuir esses números. Zerar, infelizmente, é humanamente impossível, mas reduzir. E cada dado que a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o Ministério das Mulheres apresentam, a gente sempre fica naquela expectativa de diminuir. Mas, infelizmente, os últimos anos, a gente só fica na expectativa, né? Ano após ano, vem aumentando. E aquilo que tu trouxe bem, né, Tati? São as informações que chegam. Fora aquelas aquelas mulheres que sofrem caladas, que nunca tiveram coragem de fazer uma denúncia. Fora aquelas crianças que nunca, pela questão da inocência, não sabem aonde recorrer, né? Também não chega, não sabe identificar, não chega até o conselho tutelar. Então, a gente tem que trabalhar uma conscientização cada vez mais com a comunidade escolar quando se trata do assunto do abuso infantil, dentro das associações com as mulheres que são vítimas de violência. E em Novo Hamburgo tem algumas iniciativas legais, porque hoje tem muitas mulheres que elas sofrem caladas, porque elas são dependentes do marido. Aí automaticamente ela sofre uma violência doméstica. Muitas vezes a criança, de certa forma, acaba sendo afetada, porque esses casos acabam muitas vezes não sendo... A criança está no quarto e ocorre o desentendimento. Muitas vezes a criança presencia isso. E a gente que mora em comunidade carente aqui da nossa cidade, infelizmente tem casos que dentro das comunidades acontecem, em todos os lugares acontecem, né? Mas a criança acaba presenciando, é mais um trauma e querendo ou não deixa de ser uma violência. A criança assistiu uma cena da mãe sendo agredida ou da mãe sendo humilhada por questão verbal, assim, mas querendo ou não, é um abuso, é um assédio e a gente tem que trabalhar isso de forma conjunta, assim. Se me permite, Tati, quero dialogar com a fala do vereador Eliton, porque eu acho que é bem relevante e bastante simbólico que ele seja o único vereador homem a compor uma comissão tão importante de combate à violência contra as mulheres. E não me parece à toa que isso coincida com o fato dele ser o vereador mais jovem da casa. Eu acho que nós temos uma questão geracional, de fato, e é importante que nós estejamos avançando culturalmente para um lugar de reconhecimento da necessidade de proteção e de garantia dos direitos de todas as pessoas, os direitos humanos mesmos, né? E é importante a gente registrar, quero trazer aqui um dado que saiu essa semana, de um estudo muito inovador a respeito dos genomas que compõem a genética brasileira. Ou seja, do que é feito o nosso DNA. E aí é fácil não, né, porque é um trabalho bastante extenso, mas é possível reconhecer no DNA aqueles genes que são herdados pela mãe e aqueles que são herdados pelo pai. Essa semana o estudo revelou para nós que o brasileiro ele é composto nos seus genes masculinos em 70% por homens europeus, com descendência europeia. E nos genes femininos em 70% por genes que vêm de mulheres africanas ou indígenas. Isso sugere para nós uma história de relações de homens europeus com mulheres africanas e indígenas que nós sabemos que não foi de relações de respeito e de amor. Sabemos que foi na base da violência. De maneira que a gente constituiu na cultura brasileira uma cultura do estupro. E isso atinge diretamente os mais vulneráveis, as mulheres e as crianças. Então é importante a gente ter essa clareza que se expressa na fala do Eliton, de que é uma questão cultural, a gente precisa enfrentar isso com clareza e todos nós temos lugares nesse debate. Os homens, sobretudo, hoje ocupam o lugar do violador. E aí eu te pergunto, não te envergonha, Eliton, a gente estar ladeado por violadores, no sentido de compomos o extrato social que faz parte da violência, que impõe a violência. E tenho certeza que te constrange, porque senão tu não te alçaria esse lugar de companheiro, né, nas lutas pela proteção das mulheres, de combate à violência e também, por consequência, de combate à violência contra a infância e a adolescência. Então, somos camaradas nesse
nesse quesito. O Conselho Tutelar esteve presente aqui na Câmara em diversos momentos, especialmente nesse mês, né? Teve um convite do vereador Juliano e da vereadora Deza para vocês virem falar sobre a infraestrutura do Conselho, as conquistas, os avanços, e depois quero sim que vocês falem um pouco, né, do que mais precisaria ser investido no Conselho para que o trabalho que vocês fazem, que é tão importante, possa ser cada vez mais assertivo, né? Vocês também participaram de uma reunião da comissão especial, onde uma outra conselheira trouxe todo o programa que vocês realizam nas escolas em relação a ajudar as crianças a identificarem se estão ou não sendo abusadas, né? Até aqui tem o banner, depois também vou pedir para vocês explicarem como a gente pode trabalhar as ações preventivas. Mas para começar, eu gostaria de pedir, Aline, para vocês falarem um pouquinho sobre a importância e sobre o papel do Conselho Tutelar nesse combate à violência, né? O defensor também, o Sérgio, esteve aqui numa sessão e falou muito, né, sobre a importância e o papel do Conselho Tutelar, né? Inclusive o papel punitivo do Conselho Tutelar nesse sentido. Então, gostaria de começar pela Aline para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão encarregado pela sociedade de zelar, né, pelo cumprimento dos direitos. Então, esse é o nosso principal papel, né? Zelar para que os direitos que são previstos pelo ECA sejam garantidos às nossas crianças e adolescentes. E quando é que o Conselho vai atuar, então? Quando um desses direitos estiverem violados ou ameaçados, né? Por ação ou omissão do Estado, por ação ou omissão dos responsáveis ou por conduta própria, né? Mas, para além disso, né, é importante esse trabalho do Conselho também na prevenção, né? Poder articular junto às escolas, junto às diversas secretarias, ações no trabalho à prevenção, para que esse direito não chegue a ser ameaçado ou violado, para que aí nós tenhamos que atuar, para que a gente chegue antes do violador, né? Então, ali no mês de abril, final do mês de abril, nós encaminhamos às diversas secretarias um ofício questionando, né, quais seriam as ações de trabalho neste mês de maio, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação foram as secretarias às quais nós encaminhamos por entender que sim, né, conforme o artigo 70 do ECA, a proteção ela é dever de todos, né? E pensando nisso, então, cada secretaria, a gente pensou que poderia estar mobilizando alguma ação neste mês, né, para esse trabalho da prevenção. Nós estivemos também em algumas escolas, cada um de nós escolheu diferentes escolas para estar atuando, né? Agora, na sexta-feira, eu estarei no Plang conversando com os adolescentes, né, sobre essa pauta. E aí já é uma abordagem um pouco diferente, né? Eu vou levar para eles quais são os tipos de violência para que eles possam identificar, né? Porque dentro do abuso sexual a gente tem uma série de possibilidades, né, de violências e que por vezes eles não se dão conta, né? O assédio, a forma como se fala, a forma como é olhado, né? Isso pode ser uma violência sexual. Eu estive no Senac conversando com os adolescentes também, levei muito para eles a questão do quanto também o digital pode ser um lugar de violência sexual, né, para que eles tenham esse cuidado. Então foi uma fala bem interessante. Com os menores a gente já vai levar uma abordagem mais dinâmica, como está aqui atrás, né, o semáforo do toque. Nós fizemos também uma ação enquanto Conselho 1 em frente a Salgado Filho, trabalhando, né, na entrega de panfletos, onde havia então essa sinaleira do toque, né, para trabalhar com os menores, onde pode tocar, onde não pode, né. Deixo aqui também para os pais o site do Faça Bonito, né, que é um site onde tem vários materiais que podem ser trabalhados com as crianças. Então a gente entende que sim, precisa haver um trabalho, né, nas escolas de prevenção, porque é o lugar onde todas as crianças e adolescentes devem estar, né? Mas também um trabalho com as famílias, né? Poder as escolas daqui a pouco estarem chamando os pais para reuniões mensais, trabalhar diferentes temas e que esse tema seja abordado. Para que os pais também sejam trabalhados, né? Porque por vezes, por ignorância, por não ter conhecimento, né, acabam deixando as crianças livres, né, no telefone, né? E aí acaba sendo um lugar, sim, onde podem acontecer violências. A gente sabe que tem adultos que se passam por crianças para, né, atrair as crianças, para receber fotos das crianças. Então, essa orientação também aos pais ela é importante. Eu entendo que a escola é o melhor lugar para isso.
É óbvio que a escola não pode ser o único local, né? Por isso que a gente articulou com as diferentes secretarias esse trabalho que precisaria ser feito no mês de maio. É lei municipal em Novo Hamburgo, né? O Maio Laranja. E a gente esteve também aqui na Câmara conversando com, né, a comissão, né, de enfrentamento, então, à violência sexual, porque a gente entende que também a Câmara tem um papel de fiscalização, de promover projetos nessa pauta, né? A lei da escuta especializada, por exemplo, é uma lei desde 2017 e a gente ainda não tem implementada em Novo Hamburgo, né? E ela é tão importante para que a criança que revela uma violência sexual não seja revitimizada, não seja constrangida, né, quando o adulto vai fazer essa abordagem com ela. Então, é uma lei que é para ontem, né, a implementação, e a gente entende que a Câmara pode, né, enquanto, né, o seu papel está cobrando do município que realmente se implemente essa lei. Eu lembro que teve um período ali que nós ficamos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e o pessoal do Conselho Tutelar nos trazia lá, isso era em 2021, né? 2021, 2022, já trazia a importância, né, da gente buscar a regulamentação da lei, que é ser colocada em prática. E hoje tem duas pautas bem específicas que a comissão e o nosso mandato ele está buscando priorizar, que é a questão da escuta e a questão do CRAI, que a gente tem lutado sempre que possível, né, encaminhando requerimento para o GP, para todos os órgãos competentes. Mas também tem algumas questões que a gente precisa de um trabalho integrado do Estado. O CRAI, por exemplo, a gente pode, né, trabalhar a possibilidade de ver um espaço, mas o profissional especializado é um profissional que tem que ser cedido pelo GP. Caso eu esteja errado, me corrijam por gentileza, que é uma responsabilidade também do Estado. É um trabalho integrado que a gente tem que fazer, mas principalmente a gente tem que... Esses movimentos que o município de Novo Hamburgo tem feito através do Conselho Tutelar, através da Câmara de Vereadores, através da comissão, a gente também tem que buscar sensibilizar o Estado para comprar essa briga junto conosco, porque tem muitas questões que a gente acaba também se limitando a poderes, porque o Conselho Tutelar tem a sua alçada, naquilo que a Aline bem trouxe, chega lá as demandas específicas e muitas vezes o Conselho vai até o ponto que estabelece a ele. Quando chega alguma questão de Ministério Público, promotoria, é algo que não está mais na nossa alçada. Então a gente sempre tem que buscar trabalhar dessa forma integrada e fazer que as outras autoridades se somem na luta conosco, né? Porque infelizmente o nosso país ele tem uma cultura de que eles só priorizam as coisas depois que acontece o ruim. Então, quando acontece um caso de violência doméstica, de violência contra criança e adolescente, infelizmente algumas pessoas elas entendem por grau. Se for um grau que não aconteceu na mentalidade dessas pessoas, nada de grave, é mais um. Mas quando essas pessoas não estiverem mais aqui, um exemplo, né? Quando crianças virem a óbito, que isso ocorre todos os dias, mulheres virem a óbito, daí quando a imprensa chama atenção, aí sim, os órgãos competentes, eles se prontificam lá de fazer algumas mudanças paliativas, e não vamos longe. Recentemente a gente estava aqui, e não entrando no demérito da competência da pessoa ou não, mas a gente teve uma troca no comando de um departamento de segurança aqui no nosso estado recentemente. Mas para ouvir essa troca, o mês de abril ali foi o mais violento dos últimos anos, né? Mais de 10 mulheres perderam a vida, mais de 27 perderam a vida durante esse ano, aí para ter uma troca de gestão. Então a gente também tem que trabalhar esse senso de urgência nas autoridades competentes. Até quando a gente vai esperar o Estado liberar um profissional do IGP para a gente ter um CRAI aqui no Novo Hamburgo,
ou ter uma escuta especializada com a criança, sabe? Então, quando não toma casos de notoriedade, infelizmente, se ocorre uma negligência. E a gente tem que trabalhar esse senso de urgência para que as autoridades competentes, seja da esfera municipal, estadual, federal, judiciária, enfim, a gente tem que criar esse senso de urgência para eles também se somarem a nós, porque fica muito paliativo, a gente demanda, vamos ver, a gente está fazendo um estudo de viabilidade, e quando vê isso, teve essa lei em 2017. Daqui 2 anos vai completar 10 anos que existe uma legislação que a gente... Ainda não está implantada. Exatamente. Só para também explicar para a comunidade o que é essa lei, né? Em 2017, então, se efetiva essa lei, né, da escuta especializada, que deve ser implementada em todas as cidades do Brasil, né? O que é a escuta especializada? É quando uma criança lá na escola ou lá na unidade de saúde traz uma revelação de uma possível violência. O profissional que está ali atendendo esta criança, ele precisa estar capacitado para ouvir essa criança com eficiência, sem revitimizar, sem fazer perguntas que possa daqui a pouco criar falsas memórias, sem induzir a criança a falar algo que não aconteceu, né? Ela tem que ser uma escuta realmente afinada, humanizada, para que a medida de proteção que vai ser aplicada a essa criança seja também efetiva, né? E o que a gente precisa não é difícil para que essa lei se implemente, é capacitar os profissionais da ponta, das escolas, das unidades básicas de saúde, dos CRAS, dos CREAS, onde essa criança possa passar e revelar que sofreu alguma violência. Então, os profissionais precisam estar capacitados, não é algo difícil de fazer, é apenas capacitá-los, né? E quanto à questão, né, das perícias, que a gente também trouxe, né, para a comissão, é quando já aconteceu a violência, né? Essa criança, ela vai passar por uma perícia física e depois ela vai passar por uma perícia psíquica, né? Que é para a questão da instauração do inquérito policial, da criminalização, responsabilização da pessoa que cometeu a violência sexual. E por que é tão preocupante a questão da perícia psíquica? Porque ela demora até 2 anos para acontecer. E aí essa criança que já acomodou aquela violência tem que voltar a falar sobre isso. Então é o próprio Estado cometendo uma violência institucional, uma vez que essa criança, depois de 2 anos, tem que passar por uma perícia, que ela serve apenas para a questão do inquérito policial, que é importante, porque senão a gente fica na impunidade de quem comete um crime, né? Mas essa criança, ela acaba sendo revitimizada. Então é urgente que as perícias psíquicas aconteçam com um prazo menor, né? E é sobre isso, falando em impunidade, o dia 18 de maio, ele é referente a Araceli, né, que há 52 anos atrás sofreu uma violência, né, foi estuprada, foi carbonizada, o corpo dela depois foi encontrado cheio de drogas, né, e ela foi morta, né, e até hoje as pessoas que fizeram isso com ela ficaram impunes, né, então por isso dessa data, do 18 de maio, né, para que a gente trabalhe a prevenção, né? E pensando nessa impunidade, a gente sabe quantos casos hoje também quem comete a violência acaba ficando impune, né? Isso requer investimento, né, Aline? E é preciso que a gente tenha clareza disso. Não é admissível que uma criança vítima de violência sexual seja colocada para ser ouvida daqui 2 anos a partir do fato ocorrido. Não é admissível que um inquérito policial que levaria a uma responsabilização criminal a partir da atuação do judiciário só consiga sinalizar se há de fato a autoria do crime e a materialidade dele 2 anos após o ocorrido. O que acontece com o autor da violência nesse período? Ele fica impune e livre para cometer mais violência? A gente precisa encarar isso de forma séria, não é uma mera decorrência de um prazo. É sobre proteger, resgatar aquela criança e responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. As pessoas precisam saber que as coisas não são assim de qualquer jeito, né? Existe lei e a lei tem que funcionar.
Felipe, quando surge uma denúncia ou mesmo uma suspeita de exploração ou exploração sexual ou qualquer uma dos outros tipos de violência contra uma criança e adolescente aqui em Novo Hamburgo, como é a atuação do Conselho Tutelar? O que se faz a partir dessa denúncia? Como age? Bem, são várias as formas, né, que chegam para nós as denúncias de suspeita de violência ou exploração sexual. A cada uma delas a gente vai responder de maneira diferente, mas eu acredito que a gente pode colocar aqui como fundamento o acolhimento dessa criança, dessa vítima, né, para que ela seja colocada num local de proteção. E a partir disso, local eu não me refiro ao espaço físico, me refiro a um contexto, né? Tirá-la do contexto de violência e trazê-la para um contexto de proteção. E quem tem um papel fundamental nesse lugar? Os próprios pais, né? Mães. E frequentemente são quem trabalham muito próximo da gente para os próximos movimentos, que é, por exemplo, a partir do momento que a gente tem a sinalização de uma possível violência sexual, a gente, em alguma medida, vai conseguir colher essa informação de maneira mais adequada, mas aí depende exatamente disso que a Aline estava falando, da escuta especializada acontecer. Por vezes, os relatos vêm de forma precária, tu não vai revitimizar a criança, mas tu precisa avançar nisso. Bom, se há uma suspeita de crime, precisa ser investigado. Um dos primeiros movimentos que se faz é responsabilizar os pais, quando eles não são exatamente os suspeitos da violência, e frequentemente são, para promover, por exemplo, um registro de boletim de ocorrência. Afinal de contas, é preciso que se inicie uma investigação policial. As denúncias vêm, na sua maioria, via escola? A escola é um importante espaço de observação da vida da criança, porque ela está com a criança todos os dias, né? E aí, aqueles sinais de mudança de comportamento, né? Uma criança que começa a expressar medo, ansiedade, um certo embotamento, uma série de sinais que vão se revelando, e cada fase da vida, assim, né? Cada faixa etária tem sinais mais específicos, né? Uma criança mais nova, ela vai ficar mais quieta, mais tímida. Outra com mais idade, um adolescente, ele já vai se isolar, ele já vai demonstrar um comportamento mais depressivo, certo? Então, a escola, tendo esse olhar cotidiano sobre essa criança e esse adolescente, consegue perceber sinais e, por vezes, consegue acolher alguma revelação, ou mesmo na suspeita já sinaliza para nós, inclusive porque é dever, né, das direções das escolas comunicar toda e qualquer suspeita de maus tratos, violência ao Conselho Tutelar. Então, sim, são um local bastante importante de iniciar esse acolhimento da vítima, né? E é um local também onde as crianças e adolescentes se sentem seguros para revelar, né, quando alguma violência possa estar acontecendo. Então, é um dos lugares de onde a gente mais recebe, né, a comunicação de uma possível violência, mas não somente, né, a gente também recebe pela unidade de saúde, pela UPA, hospital, né, Disque 100. Disque 100. Então, própria comunidade, né? Então, a gente recebe de vários lugares, mas sim, a escola acaba sendo o nosso espaço de maior comunicação por isso, né? Por entender que é um espaço onde as crianças também se sentem confortáveis para revelar por vezes, ou se não revelam, é isso. Um professor atento, ele vai poder perceber que algo não está bem, né? Com aquela criança ou adolescente. Nós temos o dado aqui que cerca de 51% dos abusos e exploração são cometidos contra crianças de 1 a 5 anos. Nesse sentido, quando tu estava explicando o semáforo do toque, que é um material institucional do Conselho, né, que as escolas podem pedir para trabalhar numa palestra, né? O Felipe falou que é um material que já pode ser usado a partir dos 4 anos, né? Além do semáforo do toque, os professores em sala de aula ou até mesmo os pais, né, eles podem abordar esses assuntos com as crianças como forma de prevenção,
né? Sem assustar ou sem... Porque tem uma faixa etária para cada compreensão, né? Os pais no próprio banho, né? Ali quando vão fazer o momento de higiene com os filhos, poder trabalhar, que tem partes, né? Que são muito importantes, que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer. Então, desde pequenininho, quando vai ali fazer higiene com a criança, já pode estar trabalhando essas questões, né? Eu entendo que sim, é importante esse trabalho de prevenção com as crianças e com os adolescentes, mas uma criança muito pequenininha, por vezes, ela não vai estar entendendo que aquilo é uma violência sexual. Né? Então, como é importante trabalhar com os adultos, que eles tenham esse olhar, que não deixem ir no vizinho sozinho, né? Eu trabalho muito com as mães que começam um novo relacionamento, olha, não deixa o namorado dar banho no teu filho, né? Tenha tu essa responsabilidade, não deixa sozinho, tu ainda não conhece bem esse novo companheiro, entende? Então a gente vai educando também os adultos que por vezes não têm essa dimensão da gravidade que é, mas eu namoro com ele há um mês, né? Ele é meu companheiro, o amor da minha vida, e aí eu já deixo ele sozinho com os meus filhos, já deixo ele dar banho, já deixo ele assumir essa responsabilidade que não deveria, né? Porque é sobre isso, a gente precisa assumir essa responsabilidade e trabalhar isso com os pais, né? E a maior parte dos casos acontecem dentro de casa com familiares, né? Então, a gente precisa mesmo avançar numa cultura de proteção. Eu queria dialogar com a fala da Aline em relação a qual o papel da criança nesse lugar, né? E a gente não pode, ela mesma disse antes da gente iniciar o programa, jogar para a criança a responsabilidade pela sua proteção, né? É responsabilidade de nós adultos. Contudo, a criança ela pode ser uma parceira, né, nesse lugar de proteção. E é evidente que uma criança com menos de 6 anos não vai ter compreensão do que é uma violência sexual. Mas ela já consegue ter compreensão, por exemplo, que o corpo dela não pode ser tocado de qualquer maneira. É isso, né? Uma instrução no banho para uma criança pequena. Ela já pode ter clareza de que se acontecer algo semelhante àquilo que não deveria acontecer, ela pode procurar a mãe ou alguma pessoa adulta da sua confiança, que frequentemente acabam sendo professoras, né? Então, existe um lugar de colaboração da criança com a sua própria proteção contra a violência sexual que não viola a sua inocência em relação à sexualidade. E a gente precisa ter muita clareza disso e avançar nisso, inclusive, já sendo um pouco propositivo aqui e trazendo o vereador Hélito para um compromisso, cara, propor um programa municipal de educação sexual nas escolas. A gente tem que ser efetivo com isso. Que seja a partir de um instrumento simples como esse, desde os mais novos, mas que a gente tenha algo mais sólido também com o passar dos anos, né, junto das nossas crianças e adolescentes. Eu acho que esse é um mecanismo mais adequado, né, é o mais seguro para a proteção, é a prevenção. Eu acredito, até aquela fala que a Aline trouxe da questão da capacitação também. Tem situações que a gente tem que pensar a médio e a longo prazo, mas tem algumas que a gente deve trabalhar de imediato. E eu lembro bem que teve um período, e a Aline testemunhou isso, que não se tinha capacitação para os conselheiros tutelares lá na secretaria. O Conselho Tutelar ele é um órgão independente, mas na esfera, no guarda-chuva da lei orgânica municipal, ele está ali na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação hoje, né? E o pessoal vinha com uma demanda histórica que não tinha capacitação. E aí, o período que a gente ficou lá à frente da secretaria, a gente organizou e teve. E eu estou dando esse exemplo específico, mas isso a gente tem que replicar em vários locais. Cabe aos secretários, ao prefeito, e se tratando aqui de pauta legislativa, ao presidente da Câmara, sempre que possível, deixar uma parte orçamentária para capacitar os profissionais. Porque hoje se pegou uma moda muito grande na área pública, e aí é uma crítica construtiva, né, de contratar consultoria disso, contratar consultoria daquilo, sendo que a gente muitas vezes tem a
a expertise e os profissionais que trabalham com aquela realidade todos os dias, muitas vezes o que o pessoal precisa é isso, de uma capacitação, do investimento. Não tem recurso para contemplar e capacitar os 10. Se delibera ali o colegiado, primeiro ano da região 1 vai ser o fulano, segundo ano vai... Então, a gente, quando finalizar o mandato, particularmente o Conselho Tutelar, praticamente todos vão estar capacitados. Então, eu acredito que tem que ser reservado, sim, uma parte orçamentária para a capacitação dos profissionais. E citamos o exemplo do Conselho Tutelar, mas os profissionais do CREAS, os profissionais do CRAS, o pessoal lá da ponta do postinho de saúde, da unidade de saúde, o pessoal da escola. Então, a gente tem que investir, e é algo de imediato, eu acredito, nessas capacitações. Porque... Se me permite, se me permite uma parte, vale dizer que o processo de escolha, do qual fizemos parte para renovar a gestão do Conselho Tutelar ali em 2023, ele previa no edital uma formação, que até agora não aconteceu. Né? Nos forjamos na prática cotidiana e, por óbvio, né, com a troca daqueles e daquelas que vinham antes de nós, que chegamos agora, com o acúmulo que temos de outros espaços, enfim, a gente se organiza para fazer o trabalho como ele tem que ser feito, né, da melhor forma possível. E aí, me parece que não é só uma questão de recurso, Wellington, é uma questão de organização mesmo, né? A gente tem profissionais na rede que dão conta de várias especialidades distintas. Basta que a gente organize uma trilha formativa. E aí, um exemplo disso pode ser, inclusive, o material que está ao lado ali da Tati, organizado por uma servidora pública que trabalha junto ao CREAS Viva Mulher, a Marilene. Esse materialzinho que está na mão da Tati é um cordel, né? Uma literatura de cordel feita em cestilhas, ou seja, um poema feito em cestilhas, realizado por um grupo de adolescentes vítimas de violência. E um material bastante intenso, assim, de uma leitura que exige dedicação. Eu particularmente chorei lendo esse material, mesmo estando habituado já com as questões que atravessam esse livreto, né? Mas é impressionante como em cada linha desse material, ainda que a poesia ela seja sutil, né, sugerindo as coisas, que ela não escancara, ela não grita de forma grosseira, ela é sutil, em cada linha é possível ver um universo de violações. É um material que recomendo muito para toda e todo profissional da rede que não sei... Onde podemos encontrar esse material? O CREAS ainda tem algumas cópias, se não me engano, porque foi uma parceria para publicação realizada junto ao Centro Interdisciplinar de Estudos Sociais e Socioeducativos, aliás, Educação Social e Socioeducativa da URGS, que foi quem promoveu, então, a publicação. Mas um trabalho impressionante, sugiro inclusive que tragam a Marilene para explicar o processo de criação, porque foi um trabalho que se iniciou em 2022, trazendo a literatura cordelista para um primeiro contato com as adolescentes, deste grupo de adolescentes vítimas de violência, e a partir dali a coisa foi ganhando corpo e elas foram percebendo que elas podiam usar deste mecanismo para falar daquilo que vivenciaram. Então, tá aí algo que também pode ser trabalhado com adolescentes, né, já com uma faixa etária um pouco maior, e feito por elas próprias, né, um material de excelente qualidade. Ou seja, temos profissionais muito qualificados na rede. E eles precisam ser reconhecidos, valorizados, e isso passa, inclusive, por compreendermos que hoje a rede de proteção de Novo Hamburgo está sobrecarregada. E a gente precisa olhar para isso com bastante atenção, porque a sobrecarga, ela impede que tu consiga olhar para o conjunto da coisa, porque tu tá olhando para aquilo que está muito imediato, né? Aquilo que caiu no teu colo, tu pega e de repente já está caindo mais. E isso faz com que a gente seja muito suscetível a violar novamente aquelas e aqueles que já foram vitimados.
Só para aproveitar, Tati, antes tu perguntou para o Felipe quais os encaminhamentos, o que o Conselho faz a partir do momento, então, que recebe o comunicado de violência sexual, né? Um dos encaminhamentos que geralmente a gente faz é justamente para o CREAS, né? Quando a gente não tem certeza se aquela família vai ser protetiva, então a gente faz esse encaminhamento para que o CREAS acompanhe, possa trabalhar muitas vezes com essa mãe, né, para que ela não permita uma nova violação, né? Então vai fazendo ali, o CREAS tem essa importante atribuição de fazer esse trabalho, né, de restaurar o vínculo, né, de poder fazer um trabalho para que não aconteça mais a violação de direito. E por vezes o CREAS está com muito trabalho, com muitas famílias em acompanhamento, porque a gente sabe que a gente está com os CRAS, né, com uma deficiência de RH. Né? A gente está, por exemplo, com o CRAS canudo somente com duas técnicas, quando deveríamos ter 4, isso não é só deste ano, né? Então não se consegue trabalhar na prevenção, porque o CRAS, né, lá na assistência social, ele vai trabalhar na prevenção com as famílias. E quando a gente tem uma equipe reduzida, um quadro reduzido, falta de RH, esse trabalho ele não vai acontecer de uma forma eficiente, né? E aí a gente vai ter mais casos de média complexidade que vão parar no CREAS. E por vezes, casos de alta complexidade, a gente vai falar do acolhimento institucional, quando a gente não consegue atender essas famílias por falta de RH, por exemplo. Então é algo urgente, a gente já comunicou ao Ministério Público, a gente já teve recentemente uma conversa com a doutora Ângela, né, que é a juíza da Infância e Juventude, levando sobre essas pautas, sobre essas deficiências que a gente precisa promover, né, para que haja o efetivo que a lei prevê, né? A gente não está pedindo nada a mais do que a lei prevê. Então a gente fez essas articulações junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, né, levando essa problemática, porque a própria juíza ela trabalha muito com alta complexidade, né, com os acolhimentos institucionais, e ela tem percebido o aumento destes acolhimentos, né? Então ela também traz essa preocupação de que a prevenção seja trabalhada para que a gente não tenha casos de alta complexidade. E faz muito mais sentido para a gestão municipal trabalhar na prevenção. Inclusive em termos econômicos, é muito menos custoso tu ter um equipamento da assistência social na baixa complexidade, né, na básica ali, que é um CRAS que está dentro do território e vai fazer um acompanhamento das famílias, do que tu teres de garantir instituição de acolhimento para aquelas crianças que a gente permitiu, por conta de não assisti-las adequadamente, que fossem vitimadas de uma maneira muito grave. E a questão da assistência social ser prioridade do governo. E o que a gente percebe em Novo Hamburgo? A gente tem um CRAS no modelo atual, digamos, novo, que é o CRAS Canudos. O CRAS Primavera é uma escola que foi doada para o CRAS, e na nossa gestão a gente reformou. Dá para se dizer que hoje é um ambiente apropriado para... Mas aí a gente pega o CRAS Kefas, que era a antiga escola da UFINA. Então tudo que é antiga escola aqui em Novo Hamburgo eles dão para CRAS. Então, e não é uma crítica construtiva ao governo Albert. Historicamente, em Novo Hamburgo não se teve uma política pública onde a assistência social fosse prioridade de governo. Um olhar específico. Nunca né? teve. Hoje as nossas estruturas de CRAS é isso. Vamos fazer uma escola nova, para educação não serve, mas para assistência social serve. Então é uma triste realidade a questão do quadro de profissionais também. Eu lembro quando a gente estava na frente da gestão, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance para poder fazer o serviço funcionar minimamente. E nos CREAS teve um período ali que a gente fazia os mutirões no sábado. A gente reunia os profissionais e fazia mutirões, na ocasião ali no CREAS Florescer, para tentar reduzir esse número. Mas é aquilo que ele me comentou, varia cada caso. Então, casos mais não tão complexos, a gente conseguia dar encaminhamentos através desses mutirões que se tinha, reduzir o número de pessoas na lista de espera, mas tem muitos casos complexos, que aí precisa de uma escuta especializada, precisa de todo um apanhado de toda a rede, do CREAS, Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, para que os casos fossem solucionados, né? Mas o problema hoje da cidade de Novo Hamburgo, historicamente, é que a política de assistência social nunca foi priorizada na nossa cidade por nenhum governo. E aí o que sobra,
de sucata, muitas vezes não serve para educação, serve para nós, né? E sem dizer também o quadro de profissionais, né? Que a gente tem, eu sempre digo, tem o joio e o trigo em tudo que é lugar, né? Na iniciativa privada, na iniciativa pública, e lá na secretaria tem muitos profissionais assim que de fato davam a vida pelo SUAS, de trabalhar, a gente tem que acionava muitas vezes o pessoal no domingo, estavam à disposição, sabe? E aí tem aquela outra parcela também que, né, é uma minoria que também não entrega o que é para entregar, né? Falando um pouquinho, nós falamos um pouco dos desafios enfrentados, né, aqui em Novo Hamburgo. Até quero que vocês fortaleçam, né, se tem mais alguma coisa que poderia de repente ser investido na atuação do Conselho Tutelar para que o trabalho, né, fosse otimizado, mas também falar um pouquinho sobre os avanços recentes que a gente teve aqui no município, se teve algum projeto, alguma mudança importante que valesse a pena vocês destacarem. Quem quer começar? Olha, posso fazer uma fala mais de cunho pessoal, assim, como observador da história que vivi até aqui no Conselho Tutelar, né? O Conselho, ele é um órgão criado por uma lei federal, 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente. Um órgão muito necessário, né? À época da criação do Conselho Tutelar, nós tínhamos uma outra realidade da infância e da juventude muito precarizada. Em Novo Hamburgo mesmo, as pessoas mais velhas conseguem testemunhar isso, né? Nós tínhamos muita criança em situação de rua, em uso de substância, com acesso fácil, inclusive cola de sapateiro, né? É uma história que acompanha a nossa cidade. E como ele foi criado por uma lei federal, ele tem um desenho padrão, né? Propõe que sejam 5 conselheiros por conselho tutelar e um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Isso, inclusive, está previsto em resoluções do Conselho Nacional da Criança e Adolescente. Contudo, me parece que esse padrão ele não pode se aplicar para todos os lugares. Por exemplo, uma cidade com 20 mil habitantes vai ter um conselho tutelar com 5 conselheiros. Uma cidade como Novo Hamburgo, com 230, 40, agora, né, tem questionamentos em relação à população, mas 230, 40 mil habitantes, com 2 conselhos. Não existe proporcionalidade nisso, né? É evidente que há uma lacuna aí que precisa ser preenchida de outra forma, se não pela garantia de ao menos um terceiro conselho que, pela leitura que se faz da legislação, já devia estar sendo implementado, ao menos por um aprimoramento da equipe, né? Uma densificação dessa equipe que está a serviço do Conselho Tutelar, para que a gente tenha mais condições mesmo de dar conta do fazer cotidiano. E isso se reflete também não só no Conselho, porque como a Aline trouxe antes, nós somos um órgão encarregado de zelar pelo direito da criança e do adolescente de maneira que se faça cumprir por aqueles que têm o dever de cumprir o direito, né? A execução do direito. Ou seja, é preciso que a atenção básica de saúde esteja funcionando. É preciso que as escolas estejam estruturadas com seus profissionais valorizados. É preciso que a assistência social tenha condições de assistir a população. A deficiência que se percebe no Conselho Tutelar, e aí por um erro de estruturação mesmo da própria legislação e pela falta de empenho local de olharmos para esse lugar e pensarmos de que maneira que ele se tornaria mais adequado, né, este importante órgão se tornaria mais adequado para dar conta da realidade hamburguense, ela se reflete também na deficiência que a gente vê nas outras políticas. E aí é preciso ter clareza de uma coisa, né? Já dizia o velho ditado, melhor prevenir do que remediar. E remediar custa caro e é amargo. Só uma dúvida. O Conselho Tutelar, quando se cria, a gente debatendo essa possibilidade do terceiro, ele tem que ser um aumento em 5 ou ele pode ser fracional de acordo? 5. Um O colegiado conselho. é sempre 5. A lei prevê Então, sempre número de entendi. 5 conselheiros. E por que é importante que seja colegiado, né, gente? Isso vem da fundação do Conselho Tutelar
que transmite da área jurídica, do setor judicial, na verdade, algumas atribuições para o Conselho Tutelar, que não é um órgão jurisdicional, ou seja, não passa pelos trâmites jurídicos de um processo legal, né? Com o devido processo legal, inclusive, que é um princípio constitucional. Ele é um órgão administrativo, ou seja, tem a capacidade de ser mais célere, de atuar de maneira mais direta e dar respostas mais imediatas para aquilo que se apresenta. E bom, se tu tens uma facilidade tão grande de promover transformações profundas nas famílias, e não à toa também o conselheiro e a conselheira são escolhidos pela comunidade, né? Há que se demonstrar que aquela pessoa tem algum nível de confiança pela sua comunidade, né? Se é tão simples fazer uma intervenção, às vezes, muito profunda num núcleo familiar, bom, ao menos então tu tem que ter a garantia de que não é uma pessoa sozinha que está tomando uma decisão. É um colegiado. Então é preciso que sejam 5 para compor o conselho. E sobre a questão dos avanços, né, do Conselho Tutelar, o que eu percebo, assim? O Conselho Tutelar de Novo Hamburgo, ele é um órgão muito articulado com a rede, né? Então, quando a gente percebe que há uma deficiência, que nós estamos tentando garantir o direito através de requisições de serviço, por exemplo, e a gente não está tendo essa resposta, a gente vai, né, chamar o Ministério Público, a gente vai chamar o Judiciário, a gente vai chamar o próprio secretário de Educação para dizer, escuta, olha só, a gente encaminhou essas requisições aqui e elas não foram cumpridas para a garantia do direito. O que aconteceu no caminho? Né? Então, essa articulação com a rede, né, com os órgãos que compõem a rede de proteção, ela é fundamental, porque o Conselho não faz nada sozinho, né? E a gente escuta por vezes esse discurso, o Conselho não faz nada. Né? Ou quando a gente esteve aqui na Câmara para trazer uma série de coisas, de deficiências que a rede tem e que o Conselho tem buscado, junto a outros órgãos, levar estes problemas, né? O que surgiu para a população, né? Inclusive que o jornal INH postou, foi que o Conselho veio aqui para pedir um terceiro conselho. Né? E não foi esse o intuito com o qual a gente esteve aqui. Né? Então a gente vê que por vezes a população não sabe qual é o trabalho do Conselho Tutelar, não sabe das ações que a gente promove junto a outros órgãos, justamente na garantia do direito, né? Porque como o Wellington falou antes, o Conselho ele tem, né, autonomia nas suas deliberações, mas a gente tem até um lugar para ir, né? Então quando eu requisitei um serviço e ele não foi cumprido, o que a lei prevê? Que eu preciso representar o Judiciário. E aí o Judiciário é quem vai partir, né, vai dar sequência a partir dali, para responsabilizar aquele serviço que não atendeu a uma determinação do Conselho Tutelar. E quebrar aquela cultura também, tu fez uma fala bem importante, que principalmente as pessoas mais de idade, qual que é a visão do pessoal do Conselho Tutelar? Polícia de criança. Vem tirar as crianças e tem todo esse contexto que a gente já está debatendo há um tempo aqui, o papel de fato do Conselho, mas na cabeça das pessoas mais de idade, assim, mais experientes, bem colocado, boa parte delas, assim, do senso comum, pela falta de instrução, o papel do Conselho é esse, de ir lá tirar as crianças do pessoal, ou muitas vezes eles perdem o tempo das inscrições das escolas. Daí sim o Conselho também tem uma atuação importante. Não vão me dar vaga, eu vou lá no Conselho. Então, para o senso comum da comunidade, o Conselho tem esses dois papéis que, na visão deles, que não são do Conselho. Que um é ir lá tentar resolver o negócio da vaga, que eles perderam o prazo, e o outro vai vir aqui se intrometer, tirar a criança, sendo que a gente está tentando fazer o melhor. Mas não, é uma imagem que a gente também tem que trabalhar essa conscientização e descaracterizar essa visão que o senso comum tem do Conselho Tutelar. Eu lembro porque quando tem os períodos eleitorais de renovação de mandato, quando a gente aborda essas questões, o senso comum tem essa visão. E aí eu acredito que também é um papel muito importante para a gente debater a médio e a longo prazo, para também quebrar essa cultura, né, que a população tem do Conselho. E tem dois Que é uma comentários visão a fazer errada, a respeito disso. Façam uma fala no modo geral que o senso comum, a maioria das pessoas nos trazem, assim. E aí a gente, de certa forma, aborda que, né, não funciona, não é assim que funciona, né?
é aquela imagem dos anos 90, do início dos anos 2000 que as pessoas têm, né? Um tal da polícia de criança, né? E ameaçam as crianças com isso ainda, né? Esses dias mesmo eu busquei um menino vítima de violência brutal, assim, na escola. Eu busquei na escola, na verdade, né? Foi vítima em casa. E no caminho para o conselho tutelar, pediu muito pela mãe, assim, porque queria ver a mãe, mesmo ela sendo a autora das violências. E o menino estava com marcas profundas de ser brutalmente surrado, entende? Tu vê como é que a mente da criança ela é sensível, assim, né? Ela funciona diferente. Indo para o conselho, ele perguntou para onde a gente estava indo. Não, a gente está indo para o conselho tutelar. Lá a gente vai encontrar teus pais, vamos conversar. Eu não quero ir para o conselho prende criança. Tu vê que imaginário, né, que foi se criado na cabeça daquela criança de 6 anos, provavelmente ameaçando ela no cotidiano de ser levada para o conselho, caso não se comportasse ou coisa parecida. E aí, um recado para você que está em casa, não faça isso. O Conselho Tutelar é um importante órgão de proteção do direito da criança e do adolescente. Ela não pode ter medo de nos procurar caso seja necessário. E eu queria até fazer abre aspas e fecha aspas, né? Muitas vezes, o que o pessoal fala? Tu não vai te comportar, nós vamos te levar lá para o Conselho Tutelar. E, infelizmente, é rotineiro, assim, o pessoal que não tem volto a dizer, o conhecimento do papel do conselho, aí cria esse senso de medo, porque, volto a dizer, o Conselho Tutelar ele é um órgão que ele está ali para proteger, para zelar, para acolher a criança vítima a criança ou adolescente vítima de violência, mas muitas vezes é isso, é aquela questão do dentista também, se criou um trauma das pessoas no dentista por causa que faziam anestesia, e o Conselho Tutelar é a mesma coisa, era cotidiano ouvir isso muito, se não te comportar, vai pro Conselho Tutelar. E o segundo comentário, né, disse que eram 2, a galera nos procura, né, a comunidade nos procura quando perdeu o prazo ou daqui a pouco quer buscar a vaga, quer ir direto no conselho porque acredita que a gente vai colocar a criança dentro da escola. Evidente que a gente vai trabalhar para garantir o direito da criança à educação, né? Mas uma das nossas formas de trabalhar isso é, inclusive, fazendo com que a responsável faça a sua parte. Então, não procure o conselho num primeiro momento. Vá na escola, faça seu papel, busque a matrícula e, caso negado, a gente pode trabalhar isso depois e garantir o direito da criança à educação. Aline, Felipe, Eliton, tem pauta aqui para a gente continuar conversando por várias horas, mas estamos chegando ao final do programa. Eu quero antes falar algumas coisas importantes em relação aos tipos de violência que a gente comentou tanto, né? Estão classificadas como abuso sexual, a exploração sexual, né? A violência física e a psicológica, o vereador tinha falado no início, a negligência, o abandono, a violência institucional e a violência digital. Nós focamos aqui na Câmara, na campanha, nas redes sociais também, nessa parte dos riscos do ambiente virtual, né? Que em tempos de hiperconectividade o lado digital também exige atenção. E falamos bastante sobre prestar atenção com conversas com estranhos em jogos e nas redes, como os pais podem fazer, né, esse monitoramento, a troca de imagens íntimas através da extorsão, um termo que é em inglês que é chamado de grooming, que é o aliciamento online, e a falta de supervisão dos responsáveis, achando, tá em casa, né, tá no quarto, tá seguro. Hoje não é mais uma realidade, né. Isso mais especialmente, assim, em relação aos adolescentes e aos sinais de abuso das crianças, né, que nos foi trazido pela campanha maiolaranja.org.br, né, mudanças bruscas de comportamento, como o Felipe falou, né, o medo de alguma pessoa específica, a regressão, como voltar a fazer xixi na cama, interesse sexual incompatível com a idade, agressividade, tristeza excessiva ou apatia, né? Nós também falamos da importância do Disque 100, da denúncia que é anônima, né, e gratuita. E eu queria deixar aqui, vocês têm, né, as formas de contato com
com o Conselho Tutelar. Nós temos aqui um WhatsApp que seria plantão 24 horas, quero que vocês me confirmem que é... WhatsApp. Hã? É apenas ligação. É apenas ligação, tá. E aceita cobrar. E aceita cobrar. Ó, eu vou deixar aqui na tela, então. É o 5199-701-8406. Esse funciona 24 horas, né? Ele, então, não é o WhatsApp e aceita a ligação a cobrar. Importante dizer, Tati, que o órgão funciona 24 horas. Das 8 às 17 em sede, e aí o telefone são os fixos. Nabarro? Isso, Tá. Davi Canabarro, número 20, no 4º andar, né? Com exceção da quinta-feira pela manhã, que é a nossa reunião de colegiado, então a gente passa a atender o público em sede e também no telefone da sede a partir das 13 até as 17. Fora deste período, sim, né? Das 17 às 8 do dia seguinte, no período da reunião de colegiado, ou seja, até as 13 horas da quinta-feira, finais de semana e feriados, o telefone de plantão está sempre pronto para receber a chamada. Plantão, então, que a gente vai colocar aqui na tela. E também os telefones da sede, 3524 4315 e 3524 4284. Né? Eu gostaria de pedir, então, para que cada um fizesse as considerações finais. Tem muita coisa ainda que eu gostaria de ter falado, né? Mas teremos oportunidades em outros programas. Fazer um gancho até pelo trabalho que o vereador desenvolve, então, de como o abuso infantil está conectado com os casos de violência doméstica, né? Para encerrar, e também que vocês fizessem as considerações finais e deixassem uma mensagem, então, sobre tudo que conversamos hoje, sobre o tema, a campanha, a atuação do Conselho. Vou começar pela Aline, então. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre essa pauta, né, que precisa ser pautada todos os dias para a gente poder realmente trabalhar na prevenção e na diminuição dos casos. Quero deixar um recado, então, para os pais que tenham uma atenção, né, um olhar atento aos seus filhos, com responsabilidade, com amor, que possam perceber, né, alguma diferença de comportamento, possam estar atentos aos sinais que os filhos vêm dando, que possam ter esse olhar também de não deixar por aí solto com o vizinho, né, que não deixem sem monitoramento, que saibam que eles estão fazendo no celular, que é um ambiente, sim, inseguro, não é um ambiente de segurança mesmo estando em casa, né, então o meu recado é para os pais, porque como a gente, né, falou aqui, a responsabilidade não é das crianças de garantir a sua própria proteção, mas sim dos adultos, né? Então a minha fala é direcionada aos pais e também a toda a comunidade, né? Que se souber, se tiver conhecimento de qualquer suspeita, que possam então fazer a comunicação aos órgãos competentes, à polícia, né? Ou através do Disque 100, comunicado ao Conselho Tutelar, para que nós possamos atuar então, né? Nestes casos de suspeita. E conforme o artigo 70, a proteção é de todos nós, é dever de todos nós. Bueno, gente. Fala da Aline muito completa, né? Muito contundente. Quero reforçar, então, esse nosso compromisso de todas e todos nós na proteção da infância e da adolescência e na construção de um futuro mais justo com toda a população. Né? A gente vive numa sociedade e essa sociedade se constrói todos os dias. Que a gente possa ter clareza de que a gente não deve se furtar de enfrentar as questões que nos assolam, como, por exemplo, falamos aqui mais cedo, camarada Eliton, né? O único vereador homem compondo uma comissão de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é um papel que a gente deve ocupar também, nós homens, na proteção da infância e da adolescência, sobretudo. E que tenhamos mais coragem de fazer esse enfrentamento, né? A sociedade, ela não nasceu assim, ela foi construída e a gente precisa urgentemente construir outra. Então, que façamos esse avanço em conjunto, porque a gente realmente merece, as nossas crianças merecem um lugar melhor para se viver. Quero te agradecer, Tati, pela condução do programa, a Aline e ao Felipe pelas importantes contribuições, principalmente que quando chega essas questões, um dos primeiros locais a
receber esse tipo de denúncia é o Conselho Tutelar. E o recado, então, que a gente diz para os responsáveis, para os pais das crianças é essa questão, que mundo, né, que a gente quer deixar para essas crianças e para esses adolescentes, né? Eles são o presente e o nosso futuro, então, que a gente consiga deixar o mundo mais fraterno, deixar uma mensagem de bondade, um mundo mais justo e mais humano para todos, né? E para isso acontecer, a gente precisa principalmente das contribuições dos responsáveis, dos pais, né? Porque a criança ali de 0 a 7, 0 a 8, ela tem toda aquela inocência, né? De muitas vezes estar sofrendo algum tipo de abuso e acabar não se tocando, não sabendo. Então a gente deixa também essa responsabilidade para a família e também destacar o que trouxe a questão de, não digo controlar, mas saber limitar o que a criança, o que o adolescente pode ter acesso hoje nas redes sociais. Que isso, infelizmente, trouxe alguns avanços para a tecnologia, mas quando se trata dessa causa do abuso, exploração sexual infantil e de adolescentes, eu acredito que o celular ele colabora mais negativamente do que positivamente. Então tem que também ter esse cuidado e ver o que as crianças estão acompanhando aí. Muito obrigado. Nesse gancho, Tati, eu espero que a gente possa fazer a discussão sobre o uso dessa coisinha aqui de forma mais séria, porque realmente está trazendo um prejuízo incalculável para a nossa criançada, de maneira bastante cruel, inclusive. Tenhamos mais responsabilidade e, de forma urgente, façamos um enfrentamento dessa irresponsabilidade que é entregar na mão de uma criançada a porta para um mundo cheio de perigos e problemas, e inclusive de impactos diretos na cognição da nossa criançada, né, e no emocional. Nós temos um programa aqui, para quem está em casa nos assistindo, um programa que está disponível na programação da TV Câmara e também no youtube.com/TV Câmara NH, que fala justamente sobre o uso dos celulares, tudo no advento da lei, né? Então a gente trouxe uma psicóloga, trouxe uma pessoa que era formada em Direito para falar sobre os aspectos legais da lei, e a gente fez uma discussão muito bacana nesse sentido, né, de como as tecnologias auxiliam, mas também tem que ter todo esse outro cuidado. Mas já fica a dica para um próximo encontro e um próximo debate nosso aqui. Quero agradecer a Aline, o Felipe e o vereador Eliton, então, pela presença e por esse debate de hoje, que trouxe, então, alusivo ao Maio Laranja, mas é um assunto que deve ser debatido todo ano, né? Que é a exploração, o combate à exploração e as violências, né, contra as nossas crianças e jovens. Muito obrigada. Eu que agradeço. Proteger nossas crianças é um dever coletivo e isso começa com informação, escuta, diálogo e ação. Agradecemos aos nossos convidados, os conselheiros tutelares Aline Hennemann e Felipe Ventre, e ao vereador Eliton Ávila por compartilharem suas experiências e nos ajudarem a refletir sobre como a família, a escola, a comunidade e o poder público podem e devem agir juntos na prevenção do abuso e da exploração sexual infanto-juvenil. Se você desconfia de alguma situação, não se cale, Disque 100. Sua denúncia é anônima e pode salvar uma vida. Esse foi o Por Elas. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.